Olá pessoal, que bom nos encontrarmos mais uma vez. Passar essas semanas refletindo em alguns textos no livro de Provérbios tem sido para mim, pessoalmente falando, muito edificante e eu tenho sido desafiada a considerar e reconsiderar alguns pensamentos, algumas atitudes. Eu espero que esteja sendo assim para você também. Hoje é o nosso quarto encontro e o assunto de hoje é relacionamentos saudáveis. O que nós temos feito para garantir que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, que eles sejam bons, que eles tragam alegrias? Quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa trajetória, toda a nossa história, nós vemos como as pessoas são importantes. Elas fizeram parte de muitas das nossas alegrias, das nossas conquistas, dos planos, dos sonhos realizados, quantas celebrações. Mas também, claro, nós sabemos que muitos dos relacionamentos que tivemos, eles também trouxeram marcas negativas, porque isso faz parte da vida, isso é o natural, porque tanto eu como você e as pessoas que convivem conosco são pecadoras, são imperfeitas, cometem erros. E esses erros nos marcam, assim como nós marcamos também a vida das pessoas. Algumas pessoas, inclusive, exatamente por causa desses conflitos, desilusões, mágoas, tristezas que alguns relacionamentos trazem, têm tomado a decisão de se isolar, de viver sozinho. É verdade que às vezes uma certa dose de solidão é boa. É bom ficar sozinho às vezes para pensar, para curtir a gente mesmo. Não há nada de errado em tempos de solidão. Mas quando ele passa do limite, obviamente que ele não é saudável. Até porque o nosso Deus nos criou como seres relacionais, sociais. Então é impossível viver sozinho. Deus não nos criou para vivermos isolados. Deus nos criou para nos relacionarmos com as pessoas. Então o que nós temos diante de nós é o desafio de aprender a conviver com as pessoas. Eu falo que aprender a conviver é uma arte. Saber viver é saber conviver. E isso é uma arte que precisa ser desenvolvida. Uma habilidade que pode e deve ser aprendida. É um desafio para mim, é um desafio para você. Mas o fato é que nós precisamos reconhecer que a nossa vida ela é cercada de pessoas e de relacionamentos. Uns mais íntimos, outros nem tanto. Alguns muito próximos, outros nem tanto. Mas todos esses relacionamentos compõem a nossa vida, compõem a nossa existência. Então o que nós temos a fazer é realmente aprender a fazer com que esses relacionamentos sejam saudáveis. É cultivar atitudes que vão garantir que bons relacionamentos sejam criados, sejam desenvolvidos. Tem um texto em Provérbios que ele é muito simples e traz um conselho muito sábio, muito lógico, para que a gente pode aplicar a esse desafio de cultivarmos relacionamentos saudáveis. Eu te convido a abrir Provérbios capítulo 27. Nós vamos ler só a primeira parte do versículo 18. Olha só o que ele diz, é interessante. Ele fala assim: o que trata da figueira comerá do seu fruto. O que trata da figueira comerá do seu fruto. Como nós temos cuidado da figueira? Nós temos cuidado da figueira? Nós queremos colher bons frutos e podemos chamar esses bons frutos de bons relacionamentos. Para o nosso assunto de hoje. Nós queremos cultivar relacionamentos que sejam saudáveis, que não sejam tóxicos. Mas a pergunta é, nós temos cultivado isso? Nós temos cuidado para que isso realmente aconteça? Nós temos semeado atitudes que vão produzir frutos de bons relacionamentos? Porque às vezes nós temos querido colher muito bons frutos, mas a semente que nós temos semeado não é boa. E aqui ele diz que somente quando nós cuidamos e tratamos da figueira é que será possível comer do fruto dela. Nós queremos saborear o fruto dos bons relacionamentos na nossa vida. Mas que tanto nós temos cuidado dessa figueira, que tanto nós temos tido a atenção, o carinho, a persistência, a perseverança para produzir ações que vão culminar em relacionamentos saudáveis. No que tem dependido de mim, eu tenho cultivado bons relacionamentos? No que depende de você, o que você tem feito? O que você tem deixado de fazer? São questões que precisam de respostas. Porque às vezes nós só sentamos e murmuramos e reclamamos de muitos relacionamentos que nós temos, sem fazermos uma avaliação
do que nós temos feito dentro desses relacionamentos. Nós temos realmente tido uma prática saudável para que o fruto a ser colhido seja também saudável? Seja bom? E então, pensando nisso, nesse desafio que nós temos de viver bem com as pessoas, eu gostaria que nós pensássemos em 3 palavras: generosidade, misericórdia, dignidade. 3 palavras que nos ajudam a cultivar bons relacionamentos, para colhermos os frutos de cada uma dessas palavras. Tudo isso nós queremos para nós: generosidade, misericórdia e dignidade. Mas é o que nós temos oferecido às pessoas? Essas 3 práticas fazem parte da nossa vida e devem ser oferecidas a qualquer tipo de relacionamento que tenhamos. Tanto aqueles relacionamentos íntimos, quanto aqueles que não são tão íntimos, que são mais distantes. Pessoas que nós nos encontramos no supermercado, por exemplo, que nos atendem, que nos servem. O que nós temos oferecido a essas pessoas? Mas também pensar nesses relacionamentos íntimos. O que nós temos oferecido? Por isso, essas 3 palavras não são as únicas atitudes a serem cultivadas, mas são as 3 que eu gostaria de refletir sobre elas hoje: generosidade, misericórdia e dignidade. Generosidade. Que tanto nós temos sido generosos com as pessoas. Não estou falando aqui de generosidade no sentido de caridade, de dar coisas às pessoas para atender suas necessidades, que sejam às vezes alimentos, dinheiro, roupa e outras inúmeras coisas que podemos fazer pelas pessoas. Isso faz parte de cultivar um bom relacionamento, deve ser um cuidado que nós devemos ter com as pessoas que nos cercam, sermos generosos nesse sentido de poder atender às suas necessidades. Mas mais do que isso, eu gostaria que nós pensássemos em generosidade quanto aos nossos pensamentos e sentimentos em relação às pessoas. Que tanto nós somos generosos com as pessoas, que tanto nós estamos abertos para ela. Por exemplo, eu me lembro que antes de me casar, antes de ter filhos, eu comecei a trabalhar como professora e eu me lembro que eu tive uma classe com alunos de 9, 10 anos e algumas situações envolvendo alunos, alunos bagunceiros, levados, que davam muito trabalho. Eu me lembro muito bem de várias vezes eu pensar assim: esse menino é desse jeito porque ele não tem limites, ele não recebeu educação direito dos pais. Isso é maldade do meu pensamento, o meu julgamento. Eu não consegui ser generosa com aquela criança, muito menos com a sua família. Uma história que eu não conhecia, não sabia profundamente o seu contexto, mas simplesmente cheguei a essa conclusão. Falta de generosidade no meu pensamento, no meu julgamento em relação a essa criança. E eu me lembro que anos depois, quando eu tive os meus filhos, eu me lembrei desse fato, dessas minhas conclusões duras sobre aquelas famílias, e eu pensei assim: educar filhos não é tão fácil assim. Não tem uma receita pronta, não é só fazer isso que vai dar certo. É mais complexo do que eu imaginava. E aí, ainda dando aula, eu atendendo uma família de um aluno também nessa idade, mais ou menos de uns 9 anos, um aluno que dava muito trabalho, eu compartilhei essa experiência, porque naquela reunião a mãe compartilhou tantas lutas e dificuldades que eles enfrentam para tentar educar o filho e todas as dificuldades que eles estavam encontrando. E ao final de toda a fala dela, eu compartilhei isso: olha, uns anos atrás, antes de ter filhos, o meu pensamento a esse respeito era muito duro. Eu simplesmente simplificava tudo e dizia que era falta de limites e de boa educação. Mas eu quero te dizer hoje que eu entendo. Eu te entendo. Eu sei que vocês estão lutando pelo melhor, estão querendo fazer o melhor, mas não é fácil, não é tão simples assim. Então, com que generosidade nós tratamos as pessoas? Com que bondade nós temos olhado para as pessoas? Nós temos sido assim, empáticos? Nós nos esforçamos em que quantidade para nos colocarmos no lugar do outro quando ele faz isso ou aquilo que nós achamos que não é bom?
que não é adequado, que não é ideal. Generosidade. Nós precisamos, para desfrutar desse fruto de bom relacionamento, nos esforçarmos muito para sermos generosos com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Ser bondosos, ser abertos, ser flexíveis, ser empáticos. Coloque-se no lugar do outro. Tente buscar explicações, ao invés de criar julgamentos, especulações. Quando nós falamos em julgamentos, isso é uma palavra que tem me chamado muito a atenção já há alguns anos. Eu tenho pensado muito assim, às vezes nós somos tão duros nos nossos julgamentos, as pessoas fazem as coisas, nós não sabemos exatamente o motivo, o contexto, e nós já fazemos julgamentos. Somos pouco generosos com essa pessoa. E aí, eu tenho me lembrado sempre, quando eu me vejo numa situação de já julgar pessoas, eu tenho me lembrado de Jesus falando para a gente tomar cuidado, porque o rigor com que nós julgarmos as pessoas, nós seremos também julgados. Imagine só as pessoas nos julgarem como nós a temos julgado. Gostaríamos de experimentar isso? Todo o rigor, toda a falta de generosidade, tanta maldade. Se tem uma coisa que pode produzir o fruto do bom relacionamento, de um relacionamento saudável, é a gente se esforçar ao máximo para que nós tenhamos generosidade em relação às pessoas. Olhar de forma bondosa para as pessoas. Procurar ver sempre o que há de bom. Porque o que há de bom sempre supera o que há de ruim. Nós somos muito mais do que as coisas ruins que nós fazemos. Nós temos coisas muito boas a oferecer. E assim como nós, as pessoas que estão ao nosso lado. Então, uma dica que nós temos para cultivar bom relacionamento e colher esse fruto e nos deleitarmos desse fruto é sermos generosos. Mas eu também falei de misericórdia. Nós queremos sobre nós sempre misericórdia. Nós queremos sempre que as pessoas nos compreendam. Nós queremos sempre que as pessoas entendam os motivos pelos quais nós fizemos isso ou aquilo. Por exemplo, quando às vezes nós nos exaltamos numa situação e brigamos e ofendemos alguém, depois a gente reconhece, se arrepende, até procura a pessoa, pede desculpa, e o que é que nós esperamos? Misericórdia. Nós esperamos que essa pessoa nos compreenda, nós esperamos que essa pessoa nos perdoe. Porque foi um momento em que eu falhei, eu tropecei. Mas a questão é, que tanto você tem oferecido misericórdia para as pessoas. Eu não tenho dúvida de que muitas pessoas cometeram erros com você, de que muitas pessoas estão em dívida com você. Mas lembre-se de uma coisa, você também cometeu erros, você também está em dívida com as pessoas. É uma via de mão dupla. Nós devemos, os outros devem. Então, nada melhor do que a misericórdia reinar nessas situações. Uma vez, me preparando para uma palavra que eu daria, muitos anos atrás, eu estudando e lendo alguns livros, eu fui impactada por algo que eu nunca havia pensado. E que é uma verdade bíblica, tem até uma parábola que fala sobre isso, né, daquele credor. E aquela leitura me fez pensar muito nisso e tentar desenvolver uma misericórdia maior em relação às pessoas. É pensar assim, nada que qualquer pessoa fez contra mim é mais ofensivo, é mais ultrajante do que o que eu fiz contra Jesus, do que o que eu fiz contra Deus. A minha dívida para com Deus é impagável. Ainda assim, por causa do seu amor, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, Ele me perdoou. E a minha dívida era impagável. Só que o que as pessoas fazem contra mim nem é impagável. São coisas que podem ser consertadas. Mas eu não exerço a misericórdia como Deus exerceu comigo. Isso é difícil pensar assim. Porque isso mostra o quanto nós somos duros. Nós queremos misericórdia para nós, mas nós não somos misericordiosos com as pessoas. Então pense bem,
As pessoas cometem erros, como você comete erros. As pessoas te magoam, como você magoa as pessoas. Todos nós fazemos isso. E o que precisa reinar nessas situações, nesses problemas, nessas mágoas e tristezas que ficam, é a misericórdia. É perdoar. É esquecer a dívida. Porque também, se nós formos remoer problemas, se nós formos ficar discutindo relações, nós não vamos avançar muito. Porque nessa discussão de relações, nós somos tentados sempre a querer convencer o outro do erro dele. Há pouca flexibilidade em nós. Nós queremos fazer prevalecer os nossos motivos e razões. Então, a misericórdia tem a ver com esse perdão incondicional. Eu vou perdoar porque eu tenho que perdoar. Eu vou perdoar porque Deus mandou perdoar. Eu vou perdoar porque eu fui perdoada por Deus por uma dívida impagável. Então, o mínimo que eu tenho a fazer é oferecer essa misericórdia para as pessoas. Generosidade, misericórdia. Boas práticas para que nós possamos colher o bom fruto de relacionamentos saudáveis. Mas eu falei também sobre dignidade. É uma outra atitude, uma outra postura que nós precisamos cultivar nos nossos relacionamentos. Tratar as pessoas com dignidade. Tratar as pessoas com dignidade é dar a elas o devido respeito, o devido valor. Tratar com dignidade tem a ver com lealdade, com honestidade. E às vezes nossos relacionamentos são marcados por muitas atitudes inadequadas que ofendem a dignidade das pessoas. E, infelizmente, parece que esses tipos de comportamentos e atitudes têm muito a ver com o universo feminino. Tem a ver com o nosso comportamento feminino. Que é, por exemplo, a capacidade que nós temos, a facilidade que nós temos, por exemplo, de promover intrigas, de falar mal das pessoas, de fazer fofocas. Quantos comportamentos, quantas atitudes desse tipo nós temos em relação às pessoas com quem nós nos relacionamos? Pare para pensar. Quantas vezes eu, você, já contamos para alguém algo sobre outra pessoa? E nós queremos nos convencer que não estamos fazendo fofoca. Nós estamos compartilhando um problema. Nós estamos pedindo ajuda, pedindo oração. Nós até damos uma certa cara de piedade a esse compartilhar. Mas o nome disso é fofoca. Ou então o nome disso é maledicência. Nós, às vezes, nos sentimos ofendidos por alguém, vivemos um problema genuíno com alguém, e nós não nos contentamos em tentar resolver esse problema com a pessoa e partimos para compartilhar o problema com diversas outras pessoas. Isso é uma prática na sua vida? Fazer isso é não tratar as pessoas com dignidade. Quando a gente tem um problema com alguém, o certo é ir à fonte. Eu aprendi há alguns anos que se você não faz parte do problema, nem da solução, o melhor que você tem a fazer é não se envolver, é não falar nada. Eu já vivi uma situação em que pessoas me procuraram e começaram a falar mal de alguém e eu, não querendo desagradar, porque é uma situação constrangedora, às vezes é genuíno o nosso desejo de não entrar nessas conversas, mas ao mesmo tempo também a gente não quer ofender a pessoa, desagradar, a gente não sabe nem como sair dessa situação. E eu tomei para mim essa fala. Eu sempre falo assim, olha, eu aprendi que eu não faço parte do problema, eu não faço parte da solução. Se a pessoa não me procurar, eu não tenho nada a dizer. O máximo que eu posso fazer é orar. E é interessante que às vezes pessoas que têm a prática de fazer isso, têm o costume de fazer isso, acham que todos fazem assim. E não é verdade. Se a pessoa não tem o hábito de fazer isso, ela sempre dá um jeito de conseguir procurar a pessoa para resolver o problema.
Mas quem não consegue ir na fonte, faz isso, espalha a notícia. O livro de Provérbios é cheio de versículos que falam sobre essas atitudes ruins, como intriga, como fofoca, como maledicência. Como nós temos tratado as pessoas e os nossos relacionamentos? Temos tratado com dignidade? O pastor esses dias disse algo e é verdade. Cuidado com a fofoca. Cuidado com as pessoas que chegam para você para falar dos outros. Porque o mesmo que chega para falar com você dos outros, fala de você também para as outras pessoas. Então, nós precisamos aprender a resistir a essas situações, a essas más atitudes que são indignas, que desrespeitam o outro. Quantas pessoas nós envolvemos em problemas que não dizem respeito a elas? Que bastava nós procurarmos a pessoa e irmos na fonte para tentar resolver. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas também, se nós não conseguimos ir na fonte para resolver o problema, o melhor que nós temos a fazer é nos aquietarmos, orar e pedir a Deus ajuda para resolver o problema. No máximo, procurar uma pessoa de muita confiança, um conselheiro, um mentor, uma pessoa para intermediar. Mas quando nós tratamos assim os problemas dos nossos relacionamentos, com intriga, com maledicência, com calúnia, com difamação, com fofoca, a última coisa que nós estamos tentando fazer é resolver. Precisamos ser honestos para dizer isso. O que nós estamos, na verdade, querendo fazer é macular a imagem da pessoa. Isso é uma atitude como que de vingança. Ela fez mal para mim, então todos têm que saber e todos então têm que passar a ver essa pessoa com outros olhos, com desgosto, com desprezo. Você quer desconstruir a imagem da pessoa. Isso é muito sério. Tratar as pessoas, cultivar bons relacionamentos tem a ver com generosidade, misericórdia, dignidade. Essas 3 coisas e muitas outras são coisas que nós queremos receber nos nossos relacionamentos. Se nós queremos receber, nós temos que oferecer. Porque nós vamos colher o fruto daquilo que nós semeamos. Os evangelhos falam sobre isso. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Oséias fala que quem semeia ventos colhe tempestade. Pare para pensar na sua vida. Ela é marcada por relacionamentos tempestuosos? Talvez seja porque você tem cultivado muitos ventos. Tem semeado muitos ventos nos seus relacionamentos. A pergunta não é a questão, não é o que o outro tem feito para causar tudo isso, mas é o que eu tenho feito para causar todos esses problemas. Nós queremos desfrutar de bons frutos, de bons relacionamentos, mas o que nós temos feito? Qual a semente que nós plantamos? Qual a atenção que nós temos dado para o cultivo? Para a gente simplificar tudo isso, tem um ensino que ele é muito forte, muito verdadeiro e tão simples quanto esse versículo de Provérbios, que é: aquilo que você quer que os outros façam com você, façam com os outros. A regra da semeadura, ela é fatal, ela não comete erros. Aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher, esse fruto que nós vamos nos deleitar. E o nosso desejo é que esse fruto seja bom. Então, irmãs, o desafio para nós é que nós nos comprometamos, acima de tudo, com Deus e conosco mesmo, para que nós tenhamos práticas que vão produzir bons frutos nos nossos relacionamentos. Para que nós mesmas possamos colher esses frutos, desfrutarmos desses frutos. E um bom começo é sermos generosos, sermos misericordiosos e tratarmos a todos com dignidade, independente das situações e dos problemas que as pessoas nos causam. Que nós não paguemos o mal com o mal, mas que o que possamos oferecer seja sempre aquilo que é bom. E certamente o Senhor há de nos recompensar, há de nos abençoar, há de trazer paz ao nosso coração. Que durante essa semana nós possamos, ao lidar com cada uma das pessoas do nosso convívio,
e mesmo aquela de convívio mais superficial e distante. Estejamos atentos para que sejamos bondosos com as pessoas, como nós gostaríamos que elas fossem conosco. E em nome de Jesus nós vamos poder construir relacionamentos mais saudáveis ao longo da nossa vida. E é tão bom poder olhar para a nossa vida, para as pessoas que nos cercam e ver que elas sabem que nós somos falhos, pecadores, mas que nós temos lutado para viver e conviver bem com as pessoas. Que em nome de Jesus Ele nos ajude, nos abençoe e nos fortaleça e nos faça lembrar dessas 3 palavras: generosidade, misericórdia e dignidade. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.